Olá, pessoal. Nosso assunto hoje é corrente elétrica. Vamos considerar inicialmente um pedaço de um fio condutor metálico. Como qualquer matéria, ele é constituído de átomos. E nos metais nós temos a presença dos elétrons livres, que movimentam de forma desordenada, né? Até que chegue a presença de um campo elétrico. Aí eles vão ajustar sua direção e sentido de acordo com o campo elétrico. Partículas negativas, os elétrons, vão se movimentar em sentido contrário ao campo elétrico, ou se aproximando do ponto de maior potencial elétrico, se afastando assim do ponto de menor potencial elétrico. Teremos o movimento ordenado deles nessa direção e nesse sentido. Claro que, como esses elétrons livres abandonaram os átomos de origem, esses átomos passaram a ficar carregados positivamente, são os íons chamados. E essas partículas carregadas positivamente também sofrem a influência do campo elétrico. Só que, devido a estarem ligadas fortemente uns aos outros na estrutura sólido, elas não se movimentam. Se fossem um condutor líquido ou gasoso, haveria sim a movimentação desses íons positivos, mas em um sólido não. Logo, aqui eu vou ter a movimentação dos elétrons livres, eu vou ter uma corrente de elétrons. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas, no caso aqui, os elétrons. Se eu quiser calcular a intensidade da corrente elétrica, eu vou chamar de I. Eu pego a quantidade de carga que está passando por uma determinada seção transversal do fio condutor na unidade de tempo. Basta eu dividir a quantidade de carga pelo intervalo de tempo medido, eu vou ter a intensidade da corrente elétrica, cuja unidade vai ser a seguinte. Como eu estou dividindo Coulomb, que é carga, por segundo, que é tempo, a unidade será Coulomb por segundo, que eu vou chamar de ampere. Um exercício rápido de utilização dessa fórmula, digamos que no intervalo de tempo de 10 segundos, passou pela seção transversal do fio a quantidade de carga total de 35 coulombs. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Bom, basta dividir aqui, ó, 35 coulombs por 10 segundos, eu vou ter uma corrente de 3,5 amperes, tá? Mas já que analisamos aqui microscopicamente o conceito de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons devido à presença do campo elétrico, e aprendemos a calcular a intensidade da corrente elétrica, vamos agora analisar um fio mais fininho mesmo. Vamos organizar aqui. Ó. Aqui nós temos o campo elétrico estabelecido, né? Está aqui o ponto de maior potencial e o ponto de menor potencial. Aqui eu vou ter os elétrons se movimentando do menor potencial para o maior potencial, negativo para o positivo. Se eu dobrar esse condutor e trazer os polos aqui para as extremidades, a corrente elétrica vai continuar se movimentando, saindo do polo para os elétrons, chegando até o polo positivo. Se eu dobrar mais ainda esse fio condutor e trazer os polos para cá, a corrente elétrica vai seguir esse caminho, sair do polo negativo e chegar ao polo positivo. Inclusive, é isso que a gente chama de sentido real da corrente elétrica, sentido de movimentação dos elétrons, afastando aqui do polo negativo, chegando na outra extremidade do polo positivo, tá? Sentido real da corrente elétrica, a movimentação dos elétrons. Por que que eu falo em sentido real? Porque nós vamos usar muitas vezes o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica é como se tivesse partículas positivas saindo aqui, se afastando do polo positivo, percorrendo todo o condutor e chegando na outra extremidade, atraída que é pelo polo negativo, tá? Esse é o sentido convencional. Por que convencional? Porque de fato não é isso que ocorre. O que ocorre é a movimentação de elétrons em sentido contrário. Mas nós vamos considerar que há a movimentação dessas partículas positivas, formando assim um sentido convencional da corrente elétrica, tá? Resumindo, se eu tiver aqui um fio condutor, nas extremidades tem um polo positivo e um negativo, a corrente elétrica, convencionalmente falando, se dá saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. E como é que se mantém essas extremidades? Sempre com um polo positivo e um negativo, para manter o campo elétrico no interior do condutor. Para isso a gente pode usar uma bateria elétrica ou uma pilha. Tá?
São dispositivos onde no seu interior ocorrem reações químicas capazes de manter sempre uma diferença de potencial entre suas extremidades. Tá? Geralmente uma pilha como essa, que a gente usa em lanternas, por exemplo, a diferença de potencial entre as extremidades é de 1,5 volts. Esse mais aqui indica que essa extremidade é o ponto de maior potencial. E o menos indica que a outra extremidade da pilha é o ponto de menor potencial. Colocando outra pilha ligada em série com a anterior, eu vou ter uma diferença de potencial maior, de 3 volts. Vamos analisar aqui. Ó. Esse ponto negativo aqui, quer dizer que é o ponto de menor potencial dessa pilha. Atravessando a pilha, eu chego na outra extremidade, no ponto de maior potencial. Houve uma variação positiva, o maior menos o menor, e 1,5 volts. Ligando essa pilha na outra, esses dois pontos estão com o mesmo potencial. Aí você diz, mas um é negativo, outro é positivo. Não, isso aqui só indica o potencial dentro da pilha, que esse aqui é o ponto de maior potencial dessa pilha e esse é o ponto de menor potencial da outra pilha. Mas quando eu toco as duas, esses dois pontos estão no mesmo potencial. Então daqui até a extremidade dessa outra pilha vai aumentar mais 1,5 volts. Por isso que eu tenho um total de 3 volts. Tá? É tanto que se eu inverter essa pilha aqui, ó, o que acontece? Daqui do negativo dessa até na outra, do ponto de maior potencial, eu aumentei 1,5 volts. E esses dois pontos estão no mesmo potencial. Só que agora eu vou diminuir, ó, do maior para o menor. Uma variação negativa, menos 1,5 volts. A voltagem total aqui dá zero. Tanto que não tem corrente elétrica passando pelo condutor. Mas voltando aqui para a situação inicial. Essa pilha aqui, com a sua diferença de potencial, vai deixar sempre esse polo positivo e o outro polo negativo. De forma que eu tenho a corrente elétrica agora passando pelo condutor. E assim eu tenho um circuito elétrico simples, capaz de alimentar dispositivos elétricos, como uma lâmpada, por exemplo. E o detalhe, a corrente elétrica que sai aqui desse polo positivo, digamos que ela seja 2 amperes, ela será 2 amperes em todo o circuito, tá? Às vezes a gente imagina que a corrente elétrica passando pela lâmpada vai diminuir de valor quando chegar do outro lado. Não, não vai. A quantidade de portadores de carga que passam na seção transversal do fio depois da lâmpada e antes é a mesma, tá? Então, a corrente elétrica é exatamente a mesma. O que diminui é a energia de cada partícula, mas a quantidade que passa na unidade de tempo é a mesma tanto antes como depois da lâmpada. Então, a corrente elétrica é a mesma. A energia de cada partícula diminui, tanto que quando ela chega na pilha, ela é, digamos, reenergizada, passando para outra extremidade e recomeçando todo o circuito, tá? Outra coisa, a gente chama essa corrente elétrica de corrente contínua. Por quê? Porque é sempre o mesmo valor. Ela não tem variação. Por que não tem variação? Porque a diferença de potencial dessa pilha é sempre a mesma. Ela não varia, tá? E o símbolo, se eu quiser substituir o desenho da pilha por um símbolo, colocar no circuito elétrico, o símbolo é esse. É um traço perpendicular ao fio, o traço maior é o polo positivo e o traço menorzinho é o polo negativo. Posso inclusive colocar traços intermediários para simbolizar uma associação de pilhas ou de baterias. Mas se deixar só assim, já está simbolizado o gerador de corrente contínua, ou seja, uma pilha, uma bateria, gerando uma DDP constante. Inclusive, se eu for fazer o gráfico da voltagem tempo de um circuito de corrente contínua, essa voltagem vai estar sempre no mesmo valor. É uma voltagem constante, que é fornecida pela pilha ou pela bateria. Consequentemente, a corrente também vai ser uma corrente constante, sempre o mesmo valor, que a gente chama de corrente contínua. Existe outro tipo de corrente? Existe sim. Existe a corrente alternada, que é inclusive a corrente elétrica que chega nas nossas residências, está na tomada, tá? E como é essa corrente alternada? Imagine que eu tenho aqui essa pilha, corrente elétrica convencionalmente sai do polo positivo, aqui na lâmpada ela está nessa direção, nesse sentido, até chegar na outra extremidade, no polo negativo. Mas se eu inverter essa pilha, aí a corrente elétrica, convencionalmente, vai sair do polo positivo e aqui vai estar em sentido contrário, né?
passando pela lâmpada, porque ela vai chegar aqui do outro lado no polo negativo. Então, se eu ficar alternando a pilha, ou seja, a voltagem alternando positivo e negativo de posição, vai estar positivo e negativo essa voltagem o tempo todo, a variação ou positiva ou negativa. Com isso, a corrente também fica alternando de sentido, tá? Aí eu tenho um gerador de corrente alternada, se a pilha ficar se movimentando, como eu mostrei agora. O símbolo para o gerador de corrente alternada é esse aqui, tá? Indica que a corrente está hora num sentido, hora em outro, o tempo todo alternando. Só que essa alternância é tão rápida que nossos olhos nem percebem, tá? Se eu for construir um gráfico da voltagem em função do tempo para um gerador alternado, a voltagem vai ser ora aumentando, ora diminuindo, até um valor mínimo, que é quando eu inverto a pilha de posição. Aí depois, na inversão da pilha, novamente aumenta para um valor positivo máximo, depois diminui. E assim vai. A corrente elétrica também, ela aumenta até um valor máximo, e ao mínimo, e assim fica alternando, tá? Bom, mas nós tratamos nessa fase de estudo, basicamente, é de circuito elétrico de corrente contínua mesmo, tá? Inclusive os exercícios que a gente faz são mais simples, é para calcular a corrente elétrica, como esse aqui, por exemplo. A intensidade da corrente elétrica que passou por um fio metálico no intervalo de 2 minutos foi 400 mA. Calcule a quantidade de carga ΔQ que passou através de uma seção do fio. Usando aqui a nossa fórmula da intensidade da corrente elétrica, ΔQ sobre ΔT, vamos calcular, né? Para substituir o valor desse I, eu vou colocar em ampere, tirar esse milho, né? Como é que vai ficar? 400 mA é igual a 400 vezes 10 a menos 3 ampere. Bom, aqui esse 10 a menos 3 quer dizer que a vírgula volta a 3 casas decimais, que é dividindo por 1000, ficando 0,4 ampere. Então, substituindo, 0,4 igual. ΔQ é o que eu quero descobrir, a quantidade de carga. E o intervalo de tempo, 2 minutos. Vamos colocar em segundos, né? Um total de 120 segundos. Multiplicando meios por extremos, eu vou ter ΔQ igual a 0,4 vezes 120, 48 coulombs. E na segunda questão, pedir para determinar a quantidade de elétrons que passou pela seção transversal do fio. Para saber a quantidade de elétrons, eu pego a carga total que passou pela seção do fio e divido pela carga elementar, né? O valor da carga do elétron. Se eu tiver R$100 e quiser saber quantas notas de 20 dá 100, eu pego R$100 e divido por 20. Vai dar 5 notas, né? Assim? Valor maior pelo valor menor. Então eu vou pegar aqui 48 coulombs, que é a carga total, e dividir pela carga elementar do elétron, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse 48 aqui, deixa eu colocar ele na forma de potência de 10 para facilitar. Fica 4,8 vezes 10 elevado a 1, né? 4,8 dividido por 1,6 vai dar 3. E 10 elevado a 1 dividido por 10 a menos 19, conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos menos 19, aí menos por menos mais. Vai ficar 1 mais 19 que dá 10 elevado a 20. Então, 3 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Bom, gente, e com isso a gente finaliza a nossa aula sobre corrente elétrica e elétrico simples. Até a próxima.